Oi, Vivi. Oi, Rômulo. Oi, Beli. Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre procrastinação. Quem já passou, quem tem esse problema, quem tem esse hábito aí de procrastinar. Oi, Keila. Provavelmente a maioria, né, das pessoas já virou aí um hábito, né, procrastinar. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Oi, Jefferson. Oi, Evelyn. O Casu já vai entrar aqui. Aí a gente já começa. Me diz aí se vocês procrastinam muito. Deixa eu aceitar aqui o Casu. Oiê! Olá, boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite. Para quem tá no Brasil, bom dia. Bom dia! E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Ótimo, tô ótima. Casu, conta um pouquinho sobre você aí pra galera que ainda não te conhece. Pois é, eu venho do Brasil, da região de Taubaté. Eu sou nascido em Pompeia, interior de São Paulo. Deixa eu colocar uma luz aqui para poder ficar um pouquinho mais claro. Vou colocar um suporte aqui, porque eu estou segurando com minha mão. Tá. Só um minutinho só. Aqui, achei. Então já está pronto, apostos aqui. Eu tinha feito até um tripé aqui para ficar legal, mas não caiu bem. Não rolou. Então vamos aqui com improviso, né? Perfeito. Bom, falando sobre mim, eu nasci em Pompeia, interior de São Paulo, depois acabei mudando para outras regiões, estudei em Marília, depois eu fui para Bastos também, sou da região de Bastos. Para quem é de Bastos, aí um grande abraço que está aqui no Japão trabalhando bastante também. E aí vocês do Brasil também, saudades aí do Brasil, região de Taubaté, Ubatuba, Caraguá, São José dos Campos, a região do Vale do Paraíba aqui, São Paulo, Rio de Janeiro também, que eu morei no Rio de Janeiro. Bastante coisa para fazer, né? Mas e agora eu tô aqui no Japão, enfrentando a vida e que trabalhando também, que trabalho, não? Você que trabalha aqui no Japão sabe muito bem o que estou falando. Mas também no Brasil não descarto também, porque muita gente trabalha duro pra caramba, né? Então, eu acho que em qualquer lugar do mundo, quando a gente se esforça, a gente busca o nosso objetivo, o nosso trabalho, a gente entra em foco e mãos à obra, né? Não pode deixar de trabalhar. Que é um pouquinho do que a gente vai falar sobre hoje, né? Como ser esse multitarefas aí e não procrastinar, né? Exatamente, a procrastinação hoje tem sido um dos temas que muita gente procrastina, né, para falar, porque às vezes tem vergonha, mas também muita gente sofre disso porque não entende o que realmente está acontecendo, né? Existe uma série de coisas, como a gente estuda PNL, hipnose, uma série de coisas, nós entendemos que também existe uma programação dentro do nosso subconsciente. Isso também interfere bastante. Mas bora lá, vamos começar a falar sobre a procrastinação em si. Uma coisa bem mais simples para você que está acompanhando aí. A procrastinação nada mais, nada menos do que é adiar suas tarefas. Qualquer tipo de tarefa. Porém, dependendo do grau de importância da sua tarefa que você deixa de fazer, acarreta uma série de coisas na sua vida, não é verdade? Então nós temos uma série de coisas a dizer sobre como evitar a procrastinação ou como entender a procrastinação. Eu acho que antes de qualquer coisa você quiser combater a sua procrastinação, você deve entender o que acontece com você. Primeiro, fazer uma avaliação consigo mesmo, uma autorreflexão. O que é que faz eu procrastinar? Por que eu procrastino? Ora, as bolas, né? Só porque eu sou preguiçoso? Não. Vamos tirar esse conceito que procrastinador ou procrastinadora é um indivíduo preguiçoso, abobado, não tem o que fazer. Não, não é bem assim, não. Porque qualquer pessoa, eu, Aline, qualquer pessoa que
de alta performance também procrastina. Mas a procrastinação não é de todo mal, sabia? Você, às vezes, adiar as suas tarefas, você deixar para fazer um pouquinho depois, também tem um sentido de estratégia. Porque se você fazer as suas tarefas assim, pá, só porque deu na telha, você pode entrar numa enrascada, não é verdade? É, justamente porque o que acontece, como você falou, ninguém aí quer, né, procrastinar. Até porque, na maioria das vezes, as pessoas até se sentem mal quando percebe que procrastinou, né? Que deixou de fazer uma coisa que às vezes era tão importante ou queria mudar e de certa forma, né? A sua. Então, ninguém provavelmente se sente bem sabendo aí que procrastinou. E você. E aí eu vejo aí várias pessoas criando listas gigantescas, porque daí não, eu sei que daí eu vou conseguir, não vou procrastinar. E às vezes é até pior, né? Porque você acaba se punindo cada vez mais, criando um Verdade. monte de coisa desnecessária. Eu acho que entra um pouquinho nessa linha aí que você falou de de que às vezes não é legal até você, né, você criar isso. Às vezes você parar e perceber o que realmente importa, e aí agora a gente vai começar aí dicas de como você parar de procrastinar. Mas uma delas, a primeira é ver o que realmente te importa, né? O que realmente vai aí, faz sentido ou realmente vai fazer alguma diferença. E aí você falou uma coisa muito interessante, que às vezes é até bom procrastinar. Como assim? Provavelmente deve ter uma galera aí perguntando agora, como assim é bom procrastinar? No caso de estratégia, por exemplo, Aham. quando você não conhece aquele exercício, aquela tarefa ou aquele projeto, muitas vezes é bom você esperar um pouco para a situação se desenrolar e para você ter uma certeza do que isso vai acontecer. Por exemplo, investidores na bolsa de valores. Você fica na dúvida, é atrativo aquela ação na bolsa de valores, você vê no gráfico que está começando a querer dar um pontinho de gostinho que, opa, isso vai dar um lucro. Mas você não conhece a empresa em si, você não sabe da característica do tal investimento. Só porque um amigo ou tal pessoa comentou sobre aquela ação, você vai colocar um dinheiro bom ali? Não, é bom procrastinar nesse ponto. Espera a situação acontecer, espera a bolsa começar a se movimentar, a entrar, você vê ali os candles, né, os pontos de gráfico, e analisa muito bem. Não entende direito, volta a estudar novamente os gráficos. E aí depois, quando você tiver numa outra parte sazonal desse sistema e você entendeu o comportamento dessa bolsa, desse investimento, aí está na hora de você aplicar. Então, aí onde você fala com o seu corretor, ou você mesmo que é home broker, você chega lá e pontua. Investe. Sim, isso volta a falar daquela lista, né, de coisas que você acaba colocando. Você tem que perceber o que realmente, se realmente é o momento certo para você, né, realizar essa tarefa. Porque senão realmente você cria uma lista gigantesca para as pessoas que são um pouco mais, não vou nem dizer organizada, mas aquelas pessoas que têm uma agenda, que tem um monte que anota tudo, às vezes ela acaba se atrapalhando justamente por isso. Ela cria um monte de tarefa, às vezes ela nem está pronta para fazer aquilo, né, como você falou, ou às vezes nem é interessante para ela. Então ela tem gente que adora criar lista justamente para achar que teve um dia muito eficiente, ou que ela mesma ela se sentiu muito eficiente. Mas provavelmente aquela lista, quando ela cria, ela acaba se frustrando, que é uma coisa que ela não está preparada, ou é alguma coisa que ela nem precisa, né? E aí, indo nessa... Então, uma das dicas aí é perceber se realmente faz sentido ou não você, né, colocar essa tarefa para você fazer. Vai ser uma das coisas que vai te ajudar a não procrastinar.
Outra coisa é que se você tem uma coisa para fazer e você pode fazer na hora, faça. Se Exatamente. você Para já que vem deixar? de uma, se você já vem de uma sequência aí de coisas que você vai deixando de lado, nada mais justo que você fazer na hora. Se É. você Senão, puder imagina, fazer na hora. vai acumulando, aí quando você vê, eram aquelas tarefinhas fáceis que você consegue executar no dia. Mas se você deixa acumulando, é que nem roupa suja. Você vai querer lavar tudo de uma vez, você não vai conseguir fazer de uma só tacada. Aí você vai ter que diminuir o volume, você vai ter que separar em volumes, e aí mais outra tarefa a mais, que você perde tempo, você perde paciência, enfim, você acaba se perdendo nesse processo. Era uma coisa simples? Poderia ter feito então na hora, como você falou, né, Aline? Faz na hora, tem uma coisinha simples, você consegue fazer, não vai te causar nenhum transtorno, faça! Não fica deixando para depois. Né? Então, são tarefas. Existem estratégias também, né, Aline? Você pode começar também fazendo por aquelas tarefas mais difíceis. Executa aquelas coisas mais chatas que tem, que você sabe que demora, que leva tempo, porque nós temos também um certo tipo de bateria, né? Começa a fazer, gasta aquela Exato. energia naquilo que é difícil. E aí depois, quando acabou aquele exercício, aquela tarefa difícil, você tem um tempinho para executar qualquer outro tipo de tarefa que é muito simples e você nem gasta energia. Você simplesmente faz automaticamente. E Você isso é uma falou, otimização do seu tempo. você falou de começar pelas coisas difíceis. E essa é uma outra coisa que a maioria das pessoas que procrastinam acaba deixando de lado. Porque o que acontece? Quando ela pensa numa coisa difícil, ela aumenta aquilo, né? Porque, nossa, vai durar muito mais tempo, vai dar muito mais trabalho. Então ela aumenta aquilo de uma forma que daí você para e o seu subconsciente vai falar assim, não vou dar conta, não vou fazer isso agora. É muito mais fácil eu pegar o celular e olhar as redes sociais. É muito mais fácil eu ir, de repente, fazer uma coisa besta aí. Às vezes tem pessoas que até se oferecem para outras pessoas para fazer coisas aí, justamente para justificar o porquê que ela não fez aquela coisa grande. Então, se é uma coisa que demora muito, ou se é uma coisa realmente muito grande, o que você vai fazer para evitar essa procrastinação? Cortar ela em pequenos pedaços. Então, por exemplo, se eu tenho que, sei lá, o Renato falou aqui agora, e aí eu lembrei dele. Se o Renato aí tem um monte, ele é fotógrafo, muito bom por sinal. Se ele tem aí um monte de foto para editar, e aí ele fala assim, nossa, mas eu preciso editar aquela foto daquele evento, daquele curso. E aí ele já pensa lá, né? Trilhões de fotos. Aí ele fala assim, não, mas é muita foto. Eu vou começar depois. E aí, nisso, né? O que ele pode fazer? Não, eu vou editar, então, X fotos. E depois eu continuo o resto. Essa é uma forma de você não procrastinar, porque daí não fica pesado para você, né? Então se é uma coisa muito grande ou que demanda aí muito tempo, corta ele no meio, vai ficando em pequenos pedaços. Porque daí vai fazer com que você que você se permita ver lá e faça. Porque visualmente vai ser fácil para você. Não vai demorar tanto e vai ser super tranquilo para você. Né, Cazu? Isso é verdade. Tem estratégias, então tem um jeito de você fazer conforme o que você gostar mais, como você se dá bem. E, logicamente, se você tem dúvidas de como fazer, procure alguém que saiba fazer e possa te orientar isso também, até no começo. Tanto é que existem coaches também, né? A Aline é uma coach master. Então, por que não você que está aí assistindo do outro lado, peça ajuda. Não fique aí, né, gastando tempo. Procure alguém que saiba de estratégia, saiba te guiar no caminho certo. Você, empresário, precisa de uma estratégia muito rápida, muito precisa. Contrate alguém que saiba fazer estratégias de empresa. Né? Essa parte é muito importante para quem está no mundo empresário, que é muito competitivo. E você precisa acertar, você não precisa só testar. Você não tem nem tempo, nem dinheiro para ficar testando, né? Porque tempo é dinheiro.
Então, com isso, você tem alguém que possa te orientar qual a estratégia. Ah, eu vou gastar tempo e energia nesta parte do projeto. Se você também é uma pessoa que está querendo ser empresária, estou cheio de projetos na cabeça. Está cheio, milhões de projetos. Tá certo? Nem sempre é sair. Eu sei que quer fazer bastante coisa ao mesmo tempo, só que quando você começa a fazer muita coisa ao mesmo tempo, você não executa nenhuma tarefa perfeitamente. Exato. E para você que quer abrir um comércio, você quer abrir o seu negócio, ou fazer alguma coisa para você mesmo render, você tem que ter um tempo em cima daquele negócio que você tem que ter dedicação e foco. Se você começa a fazer milhões de coisas, você ensina ao seu cérebro que você não tem tempo para fazer mais nada. Sendo assim, se não tem tempo, não tem qualidade. Você não consegue usufruir daquele negócio, daquele projeto que você está fazendo. Você se perde, você começa aqui, depois de repente você está ali do outro lado e assim vai. E aí no final das contas você fala assim, o que eu estava fazendo? Aonde estou? Quem sou eu? Então comece a selecionar por prioridades. Liste numa folha de papel mesmo. Anote quais são os seus projetos, quais são os seus conceitos que você deseja fazer, executar, e coloque em ordem de prioridade. Ordem, de repente, é para você sustentar a sua família, de repente é uma faculdade, você que quer entrar na faculdade, você tem que focar na faculdade. Qual que é? O esporte, a academia ou a faculdade? Ou dá para unir os dois? Como é que eu vou fazer isso? Então, tem que fazer isso. Você que trabalha aqui no Japão, quer fazer umas zilhões de coisas também. Quer estudar, quer trabalhar, quer abrir seu negócio. Opa, é uma energia e tanto. Eu aconselho que você também arrisque sim, mas saiba fazer a sua própria estratégia, porque a procrastinação, com o tempo, começa a vir dependendo das suas crenças, porque você começa a fazer um projeto para, outro projeto para, outro projeto para, você ensinou o seu cérebro que você não consegue fazer nada, você criou uma crença limitante, e aí tudo que você começa a fazer, você fala assim, não vai dar certo mesmo, depois eu faço. De lado. Deixa de lado. Outra coisa importante também, se você aí tá sem tempo, que a maioria das pessoas, né, vivem sem tempo, é você delegar. Então, se é uma coisa que você pode delegar, para que ficar sofrendo, né? Porque aí deixar aí... às vezes você percebe que tem um monte de gente querendo te ajudar e você acaba colocando aí todo esse peso todo em cima de você. Então, delegue mais e quando você delegar para alguém, não esquece de falar exatamente o que você quer, né? O que você espera dessa pessoa. Porque você não pode causar aí uma frustração também. Daí vocês podem perder tempo e depois você pode querer refazer e aí, né, vira toda aquela bola de neve. Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu tinha colocado uma das palestras que eu tinha passado sobre a parte de procrastinação, eu coloquei a seguinte forma. De repente, você se encontra numa zona de conforto. E você está bem confortável. E você acredita que se sente seguro, está tudo sob controle, e eu não vou sair daqui. Eu faço depois, e esse depois vai acumulando, né? E aí você entra, de repente, numa outra camada, que é a zona de medo. E aí onde começa a ter a falta de confiança, você começa a criar milhões de desculpas para não fazer, porque você não conhece o que faz. Né? Você começa a procrastinar porque você acredita em outras opiniões alheias que falam assim, isso não funciona, já tentei, não sei o que lá. E aí você começa a acreditar, é verdade. Então, peraí, né? Eu vou deixar para lá, né? Deixa para lá, depois eu faço. E é uma coisa que de repente é uma oportunidade única para você. E aí depois você começa a pensar, peraí, se eu quero sair dessa zona de medo, dessa zona de conforto, eu preciso começar a aprender. Então eu aconselho aquele método chá, que é o conhecimento, criar uma habilidade e atitude. Se você tem o conhecimento e habilidade e não toma atitude, você continua na zona de procrastinação. E aí, depois que você entra na zona de aprendizagem, você começa a lidar com desafios, os seus problemas, você tem mais coragem, você começa a criar uma motivação para isso. E aí você adquire novas habilidades, você começa a estender
a sua zona de conforto, porque aquela zona de conforto que estava no início, que você não serve de nada, você com essa sua habilidade, seu conhecimento, já começa a se tornar algo fácil, que aí se torna estender a sua zona de conforto. E aí você se sente melhor, você se sente mais seguro, você se sente mais motivado. E aí você começa a falar assim, bom, agora está na hora da minha atitude, eu vou fazer. E aí você sai dessa zona de conforto, dessa zona de procrastinação, e aí você começa a entrar na zona de crescimento. E a zona de crescimento você acha o seu propósito, você vive seus sonhos, você define novas metas. Você não fica sempre naquela mesmice, porque aquelas metas antigas já eram. Agora você tem uma nova meta, um novo recurso, um novo objetivo de vida. E aí você começa a conquistar seus objetivos, né? Se você começa a simplesmente se basear apenas em motivação, sinto lhe informar, não vai dar certo. Não Por vai quê? rolar. O que acontece? Vou dar um exemplo de pai de família. Ele vê seu filho acamado, fica doente, gripado. Nessa época agora, gente, cuidado, né? Aqui no Japão já está chegando o friozinho. E aí as pessoas começam a ficar mais gripadas, ficam mais doentes, a imunidade cai. E aí o pai vê a criança lá acamada, com febre. Só que ele tem que sair para trabalhar. Nesse caso, ele vai sair motivado. É motivação que ele sai para trabalhar, porque ele sabe que ele tem que trabalhar para poder sustentar a família, tem que comprar um remédio para o garoto. E aí? Ele vai sair todo alegre? Ah, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Quem sai assim desse jeito para trabalhar? Acho que ninguém, né? É difícil. Agora, se você cria um propósito, qual é o meu propósito? Qual que é o meu objetivo? É esse. Eu sou responsável pela minha família, sou responsável pelo meu filho. Eu tenho que ter a garantia de um recurso para comprar remédio, comprar o alimento da minha família, proteger a minha família e ter um conforto em casa. Poder pagar o aluguel ou, sei lá, suas parcelas da sua casa, pagar a conta de energia, a água, enfim, coisas básicas, né? Esse é um dos propósitos, lógico, básico. Mas se você quer ir mais além, você cria ali um objetivo, aquele alvo, aquele seu propósito. Porque no meio do caminho podem haver mudanças. Alguém falou alguma coisa ruim para você, você teve um péssimo dia. Ninguém vive bem todo dia. Isso aí é impossível. Sinto lhe informar se você acha que você vai viver todo dia sorrindo de orelha a orelha. Não, não dá. Né? Então precisamos criar um objetivo, um nosso projeto de vida para ultrapassar essas dificuldades. E assim, a procrastinação fica no esquecimento. A motivação não é apenas de momento. É uma motivação já diferenciada. É o seu alicerce, é o seu tijolinho que você constrói a cada dia. E a cada batalha que você consegue conquistar e ultrapassar, você ultrapassou mais além do que outras pessoas que só vivem nesse mundo de ilusão, procurando uma motivação. Exatamente. A Miriam mandou aqui para salvar a live. Vai ficar, quem não conseguir assistir inteiro, vai ficar 24 horas aqui no Instagram. Amanhã vai para o Facebook. Lá vai ficar gravado lá e aí vocês podem assistir ela inteira. Maravilha. Exatamente. O que você falou, tinha um comentário aqui falando sobre quando você coloca muitas tarefas, aí você fica com a cabeça cheia e realmente vai criando um loop aí, né? Tem uma pessoa aqui do Uruguai assistindo, então deve ter Japão, deve ter Uruguai, deve ter Brasil. Fantástico. O mundo todo, né? Graças a Deus, a internet. Exatamente o que você falou aí, realmente, ninguém vai ficar motivado, né, o tempo todo. Então, você perceber, toda vez que você vai colocar aí tarefas para fazer no seu dia a dia, ou coisas que você vai se propor a fazer, é realmente isso, olhar para realmente, tá, mas por que eu vou fazer isso? Eu sei fazer isso? Vai valer a pena se eu fizer isso? Faz sentido eu fazer isso? Isso aqui vai me levar em outro lugar? Isso aqui vai fazer uma diferença? Porque, por exemplo, quando a gente fala em procrastinação, existem centenas de coisas, né? Provavelmente você deve ter aí coisas que você geralmente procrastina. Então, se
a tarefa de casa, ou se você procrastina quando você senta e precisa estudar, ou se é no trabalho. Então, se você perceber aí aonde que você vem procrastinando, qual é a área daí da sua vida que você vem travando mais, é porque às vezes você não tem clareza do porquê que isso vai ser bom para você, né? Então, Exatamente. se você não percebe que isso vai causar um ganho, porque se não tem ganho, vai ter só dor. Então, vai ser só trabalhoso, vai ser chato. Então, realmente você não vai fazer. Porque quando você se propôs a fazer aquela tarefa, automaticamente você pensou lá, né? Isso é tudo você faz sem perceber. Mas automaticamente você pensou ali, já não sei se eu vou conseguir fazer, ou nem sei se é tão importante assim, ou se não der, não tem problema, não faço. Daí gerou um sentimento ruim em você, e aí vem o comportamento. Qual que é o comportamento que você vai ter? Vou deixar para depois, ou então eu arrumo outras coisas para fazer que vai ser mais prazeroso. E esse é o nosso problema que a gente acaba aí fazendo o tempo todo. Então, se você propôs fazer uma coisa que realmente faz sentido, né, que vai te ajudar a chegar a um lugar, ou vai te ajudar, vai trazer um bem-estar para você, provavelmente você vai fazer. E se você fizer isso, comemore, né? Porque qual que é o maior problema da procrastinação? Você criou uma coisa para você fazer, você criou um problema, né? Se ela não te leva a lugar nenhum, você criou um problema ali. Se ele é um problema, você não vai fazer, você vai travar. E se você não vai fazer, você vai se sentir mal com isso. E aí você vai, cada vez se sentindo mal, e aí vai chegar uma hora que você vai falar assim, nossa, eu não termino nada que eu começo, porque eu sou um bosta mesmo, e aí agora eu também não vou fazer mais nada, eu vou deitar no sofá e vou ficar o dia todo deitado aqui, porque nada vai adiantar. E aí você vai criando todos esses comportamentos e esse sentimento ruim, né? Que é o que vai te impedir de gerar uma coisa. Então você precisa ter clareza de realmente isso vai ser legal para você. Se é legal para você, se você fez isso, comemore, né? Veja o quanto você é bom naquilo. Olhe com carinho para você mesmo, que uma das coisas piores assim na procrastinação é quando você fica se martirizando aí, né? Fazendo coisas que vai te gerar sentimento. Tudo isso que a gente está falando para vocês, compartilhando, são estratégias, né? Que você vai utilizar. Cada pessoa vai pegar uma estratégia e vai funcionar. Então, como é que você vai descobrir qual que é a estratégia legal para você? Testando. Não tem outra forma. E aí, existem pessoas que é o seguinte, se você cria lá, né, uma lista de afazeres que você precisa fazer, por exemplo, ou que você precisa fazer tal coisa. E aí você já sabe que você acaba ali procrastinando nessa área, qual que é uma boa forma de você não burlar essa procrastinação, parar com essa procrastinação? É pensar no como você vai se sentir depois que você terminar aquilo, né? Quais são as coisas que vai te gerar pro seu bem depois que você terminar aquilo. Essa é uma dica, é uma estratégia e pode funcionar com muitas pessoas. Só que essa estratégia pode ser que não funcione com algumas. E aí você vai fazer o quê? O inverso. Então, se eu pensar, né, como seria, não sei o que, vou me sentir muito bem, e isso também não vai fazer com que você faça, então pense ao contrário. Como eu vou me sentir se eu não fizer isso? O quanto isso vai impactar na minha vida? O quanto eu vou ficar mal, de repente, se eu não fizer isso? Porque se a sua resposta for, não vou me sentir mal, não, depois eu faço outra coisa, tal, você não vai fazer mesmo, de qualquer jeito. Então não crie essa lista, não desce a fazer, não fale que você vai fazer, porque você não vai. Então, qual que é o jogo o tempo todo? Converso comigo mesma e percebo o que eu tô mandando, o que eu tô respondendo, qual que seria a minha resposta. Porque essa resposta de imediato, quando você pensou naquilo, vai determinar se vale a pena para você, se você vai fazer sim ou não.
Deu para entender? É meio confuso, mas deu para entender? Não, você tem que realmente testar e criar hábitos, né? Se você não faz um pouquinho de cada vez, você dá um comando para o seu cérebro, fala assim, olha, vamos fazer devagar. E cada vez que você consegue conquistar aquele pedacinho, realmente comemora, fala, ai, que legal, consegui. Agora mais um pouquinho. E aí vai mais um pouquinho, você vai criando outro tipo de dificuldade. Use a parte lúdica, faça um joguinho, de repente seja mais prazeroso para você. Escuta uma música, veja um vídeo de motivação e vai fazendo, vai fazendo. E quando você olha para trás, caramba, conquistei tudo isso, eu fiz certinho. Nossa, né? Que alegria. Mas isso é uma estratégia também, que depende do seu perfil. Não estou falando que, como a Aline também falou assim, não é uma receita de bolo. Se você sabe fazer de uma outra forma e cai muito bem, você saiu dessa zona de conforto, você deixou de procrastinar, perfeito, perfeito. Se você quiser até compartilhar com outras pessoas, é importantíssimo, porque o mundo sempre está se renovando. Nós não somos feitos apenas só nesse cubinho quadradinho. Temos que sair da caixinha e pensar fora e criar novas atitudes, novos hábitos. Então temos estratégias para tudo, né? E você gosta de fazer assim ou você gosta de fazer diferente? Comente aí na live aqui, ó, pessoal, se você tem um tipo de ideia diferente, como fazer para sair da procrastinação, Você tem uma coloque seu comentário. estratégia? Isso, vai ser excelente, porque você vai estar compartilhando com outras pessoas e também, se eu precisar aprender com você, por favor, onegai shimasu, né? Então, estratégias é sempre bem-vindas. E você tem que fazer a sua, porque você se sente O bem. Não é tempo porque todo. eu falei, a Aline falou, você vai fazer igual. Nem sempre, né? É que nem na academia. Você começa logo de cara levantando 100 quilos? Não, não é. Só porque você Exatamente. viu o cara marombadão, grandão ali, eu vou fazer 100 quilos. Vai se lesar. Então comece pequeno, comece dividindo É, as coisas, faça do seu ritmo, respeite o seu ritmo. Uma das coisas que eu sempre falo também, seja gentil consigo mesmo, perdoe total. seus erros também, seja você, para você, por você. E se permita descansar também, porque muitas vezes a gente faz uma série de coisas e vê a pessoa ali com alta performance e a gente fala assim, não, eu quero ser igual, mas não consigo. Cansei. Tá bom, canse, descanse. Aprenda a descansar também. E depois, retome, volte a essa rotina. Não fique parado. Eu não fui na academia hoje. Tudo bem, nada mal. Vai descansar, vai tomar sua água, vai dormir mais cedo, vai assistir Netflix. Mas amanhã você tenta de novo e você faz de É, novo. a resposta de tudo é o equilíbrio, né? Então não adianta também você falar, mas eu mereço, eu trabalhei demais e aí eu vou ficar assim. Então, qual que é o equilíbrio que você está colocando aí, né? O quanto realmente você faz as coisas para você ter resultados bons e com isso você também descansa e cuida de você, né? Cuida do seu corpo, da sua mente. O Michael Eder até falou, eu quebro o estado o tempo todo. Essa é Grande Michael Eder. uma ótima estratégia para você não procrastinar, né? E E ele aí falou depois também, ele sonhe grande, comece pequeno e cresça cresça rápido. rápido. Exatamente isso. É a consistência que vai te levar aí aonde você quer chegar, né? É aquilo que vai fazer você ter resultados, ter uma alta performance, estar realmente aonde você quer estar, ter aí os resultados que você quer, né? E tem uma pesquisa que fala para as pessoas que procrastinam muito de respirar, de você parar e ter consciência do momento que você tá ali. Então, você parar e de repente falar assim, não, não vou fazer, eu tô com preguiça, eu vou pegar o celular, daí você vai falar assim, não, para, respira, e aí dá aquelas 3 respiradas bem fundo, se centra, porque é o ato de você estar presente naquele momento. E aí vai fazer o quê? O que você comece a pensar racionalmente, né? Porque quando você fala assim, não vou fazer agora, ou então vou ficar no celular, vou ver uma TV e coisa, você está agindo com a emoção.
Então, provavelmente você, né, vai aí fazer coisas que depois você vai se arrepender. Então, uma ótima coisa é respira, porque daí você vai estar presente naquele momento e aí você vai pensar de forma racional e vai perceber se sim, se compensa ou não você deixar para depois, né? Se compensa ou não você adiar essa tarefa aí que é tão importante para você. A Jaque está falando aqui que ela usa muito essa palavra de respira. Exatamente, respirar de verdade mesmo, trazer o ar e prestar atenção no que acontece com o seu corpo quando você respira, vai fazer toda a diferença. Isso funciona com procrastinação, com ansiedade, com estresse, com tudo. E aí a gente acaba indo no automático. Geralmente a gente tem até respiração curta aqui, né? Porque a gente está tão no automático e aí a gente não puxa todo o ar que precisa e não solta. Ó, que o Michael falou, inspira, respira e não pira. Não Exatamente. pira. Porque começa a vir com muita coisa na cabeça, você acaba perdendo o foco, você acaba perdendo a direção do seu objetivo, do seu projeto. Então, realmente, bota a cabeça para respirar, coloca sua mente mais tranquila. Não precisa se estressar, nem um CNPJ vale a sua vida, nem um CNPJ vale a sua paz interior. Exato. Lembrando que dinheiro é só um meio para você fazer uma coisa aí que você quer muito e não o objetivo final. Então, né, você cuidar disso vai fazer diferença totalmente aí em todas as coisas que você se propor aí fazer. Outra coisa é você... O que mais? A gente já falou sobre não se punir, olhar realmente se você deve ou não, se faz sentido você fazer essa tarefa ou não. A gente já falou sobre estratégias aí, né, de pensar depois disso, como que você vai se sentir ou não, ou então, né, pro positivo ou pro negativo. E aí o seu foco, né? É onde que está seu foco na hora. E uma das coisas também é não se compare. Não fique olhando assim para ser igual a outras pessoas, porque você se estafa. Muitas vezes você não tem a mesma habilidade. Lógico, Total. Então comece a estudar. Se você quer chegar até lá, estude, vai praticando. Mas não pira, não fica estressado, não fica se comparando, não fica se martirizando. Falar, eu sou burro, o cara é inteligente, eu sou burro, Não, tira isso da cabeça. Você é você, valorize quem é você. O outro é outro. Seja você, por você e pra você. Tenha amor próprio, né, gente? Não fique aí jogando a sua razão, o seu motivo de viver, a sua capacidade. Você é capaz, todos nós somos capazes. Ralamos, né, Aline, para chegar até aqui e a gente está indo cada vez mais. A gente também estuda, assim como o Michael, né, grande amigo Michael aí também, o cara ralou também pra caramba. Quem nunca ralou? Poxa vida. Então, cada um vai se esforçar da maneira que pode. Você tem que se entender, você tem que entrar no seu ritmo, respeite o seu ritmo, né? Seja gentil consigo mesmo. Até o Kiyosumi Matsuzaki até comentou aqui, ó, que tem uma música que fala que tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E realmente isso né, quem pratica aí meditação sabe que para você, né, ter uma boa meditação aí, você deve sentar aí com a espinha ereta, você aquietar a sua mente, é você respirar fundo e trazer paz pro seu coração. E tem muito disso, assim. Então, o que acontece? Existem várias coisas o tempo todo que você pode aí estar procrastinando porque são atividades que você não gosta muito. E qual que é a outra estratégia, né, para te ajudar a não procrastinar? Como que eu faço para tornar essa tarefa prazerosa, né? Ou menos dolorosa, se não tiver jeito de ser prazerosa ainda. Então, é criar formas para que você, né, de uma forma ou de outra, se sinta bem e fazendo aquilo. Por exemplo, uma dica besta. Eu detesto lavar louça. Aí eu vou acumulando um monte de louça na pia e aí eu não faço isso.
Quando eu deixo de lado e vou criando aquele monte de coisa que eu tô fazendo, eu tô procrastinando. Então, como é que eu posso fazer essa atividade se tornar mais prazerosa? No meu caso, por exemplo, eu coloco um vídeo no YouTube e assisto. Então, quando eu estou fazendo, quando eu estou lavando a louça, por exemplo, eu não estou lavando a louça, eu estou assistindo o vídeo. E aí, para mim, não tem peso nenhum. E vai Então, passando, né? e vai passando. Então, o que acontece? Quando música é Música. excelente também. É. Música é bom para quando você vai malhar, que não é uma coisa que todo mundo gosta, né? A maioria não gosta, então música vai te fazer aí. Mas qual que é a minha estratégia, né? Pensando aí. Existe uma série de coisas que eu tenho para fazer no dia a dia. E eu acabo me programando aí. Só que daí, eu, como todo ser humano, tenho umas coisas bestas que eu vou querer assistir, vou querer fazer. Netflix, Só que daí eu me sinto, às vezes, até não mal, mas eu falo assim, nossa, eu tinha que estar fazendo tal coisa e eu tô assistindo uma coisa besta. E aí, qual que é a minha estratégia? Eu assisto essa coisa besta quando eu tô lavando a louça ou quando eu tô fazendo uma coisa que exige, né? Então, automaticamente me gera um sentimento bom quando eu vou lavar a louça, por quê? Porque não, eu vou assistir o meu programa preferido lá, eu não vou lavar a louça. Você entende? É uma estratégia para eu não procrastinar. É. Isso vai aí para um monte de coisa. Então, para academia, se eu vou para academia e eu não quero, qual que é a minha estratégia para para fazer isso menos, né? Se tornar mais prazeroso? Tem um monte de podcast aí. Podcasts, é verdade. Jefferson Que falou daí muito bem. exatamente, que vai te fazer se sentir bem. Então, você criar estratégias, você criar formas de fazer com que aquilo se torne aí uma coisa mais prazerosa, vai fazer com que você não procrastine. Então, por exemplo, eu não faço academia agora, mas eu faço caminhada todos os dias, né? Porque eu sei que precisa e tal. Nem sempre eu quero, mas eu sei que vai me ajudar aí. Uma das minhas estratégias que vai me ajudar no parto, então eu sei que eu preciso ir. Outra estratégia, sabe o que é? Chamar as amigas para ir junto. Por quê? Perfeito. Porque vai ser prazeroso. E aí eu marquei com elas, então não posso furar com elas. E ainda assim eu vou encontrar com elas. A gente vai poder jogar conversa fora enquanto caminho. E aí, então, o que acontece? Se eu penso só na caminhada, mas eu vou ter que caminhar, é dolorido. Então, às vezes eu vou burlar e deixar isso de lado. Mas se eu penso o seguinte, nossa, eu vou encontrar as meninas, se torna prazeroso. Porque nada mais é o quê? Tudo que você manda para sua mente é o que vai te gerar um sentimento. Se esse sentimento é bom, você vai fazer um comportamento legal. Então, por exemplo, quando eu penso, eu preciso caminhar e não sei o quê, me gerou um sentimento ruim e gerou um comportamento de, acho que eu não preciso ir hoje. Agora, quando eu penso, nossa, eu vou encontrar as meninas e aí eu vou conversar com elas, eu preciso contar umas coisas para elas, gera um sentimento bom e eu vou fazer isso. Vocês entendem a estratégia? É o tempo todo. E aí isso tem muito a ver com autoconhecimento, né? Eu me conheço e percebo quais são as coisas que eu me travo aí. Quais são as coisas que eu faço com que eu não tenha resultados. Porque daí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma estratégia para aquilo. Então é o tempo todo. Então eu convido você a pensar agora, se você é daquelas pessoas que falam assim, olha, Aline, eu procrastino o tempo todo. Tudo que eu começo eu não termino. Eu convido você a pensar agora na última coisa que você terminou. Será que é tudo mesmo? Provavelmente você deve ter começado uma coisa e terminado. E deve ter amado o resultado. Deve ter se sentido super bem enquanto estava fazendo, de repente. Então, vamos parar de generalizar aí, de repente, né? Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta. Se essa pergunta... o Michael, ele mandou aqui que o Podcast, ele mandou aqui que o metaprograma também ajuda muito na procrastinação. Sim, que é o que a gente estava falando sobre, né, qual que é a percepção que você tem. Então,
nada mais certo do que você ficar fazendo, né? Se questionar o tempo todo. Então, faça perguntas para você. Perceba o por que eu não vou fazer isso? Tá, mas isso vai me atrapalhar? Mas vai atrapalhar mais alguém? Alguém mais pode me ajudar? Sabe? E aí você vem trazendo. E aí você vem afinalando tudo isso, vai trazendo para o seu racional, né? Daí você deixa de usar a emoção e justamente aí é o momento que você fala assim, não, é verdade, eu preciso fazer isso agora. Porque se não fizer sentido também, tudo bem, mas elimina aquilo da sua lista. Então logo você não procrastinou para aquilo, né? Vamos ver aqui. Ó, o Bedes falou aqui que não consegue nem terminar uma série do Netflix. Nunca? Nenhuma série você nunca terminou? Mas um filme você já terminou, certo? Talvez essa série não seja tão legal aí, por isso que você não terminou. O Renato mandou aqui. Se procrastinar é de É de comer. comer. Bom, depende, né? Olha, pode. Mas realmente a procrastinação hoje em Questionar. dia, você deixar suas tarefas para depois, né, se torna, vai deixando uma tarefinha, se deixou hoje, amanhã. É a mesma coisa de querer acordar cedo, fazer um milagre da manhã. Fala assim, beleza, começa tudo legal, aí comecei a acordar 5h30, aí depois 5h40, depois 6 horas, aí você vê, putz, não vai dar tempo. Aí você deixa de fazer, aí, hoje beleza, aí amanhã fala assim, ontem eu não fiz, vou Quer fazer, saber? quer saber, né? Mas tudo bem, gente, tem hora que realmente não dá, mas o É. importante é retomar. Sabe Retome. quando não. Você falou aí sobre o Milagre da Manhã, é modinha agora, né? Milagre da Uhum, Manhã é a modinha da vez. E por que que algumas pessoas conseguem e outras não? Porque você precisa saber o motivo que você está fazendo isso. Se você começou a fazer o Milagre da Manhã só porque é modinha, e só porque tem um monte de gente aí falando no vídeo, falou assim, nossa, minha vida mudou depois que eu fiz o Milagre da Manhã, não vai fazer. Sinto muito. Porque é difícil acordar cedo. Eu sou uma pessoa da noite, então pra mim é difícil. Mas aí o que que acontece? Muda o horário. Se 5h30 da manhã pra você é muito cedo, começa às 7. Se é uma coisa que realmente você quer fazer, né? Agora, se é, você quer fazer simplesmente porque disseram que é bom, esquece. Tenta entender o porquê que realmente é bom, né? Porque daí você acaba entrando numa coisa que você vai se frustrar. Vai tomar tempo, que é uma coisa que é uma das coisas mais valiosas que existe hoje. Então, é realmente perceber isso. Por que que eu tô criando essa tarefa nova para mim? Por que que eu vou fazer isso? Qual o benefício que vai ter isso? Por que que aonde que a minha vida vai mudar, né? Isso vai prejudicar alguém? Alguém pode me ajudar com isso? É realmente fazendo essas perguntas. Vamos ver o que o Michael mandou aqui. Quando você entende, você age por prazer ou por fuga. fuga da dor, fica muito mais fácil realizar. E não procrastina. Exatamente. Quando você precisa entender aí, né, o porquê que você tá, o porquê que você vai fazer isso, né? E se realmente você tá criando coisas aí justamente porque só porque fulano fez e disse que é bom, é a mesma coisa que você vai abrir um negócio. Se você vai abrir o seu negócio porque fulano falou que tá ganhando muito dinheiro com isso, mas é uma coisa que você não gosta, pula Ou fora, não não vai. entende, né? Ou não entende, pula fora que não vai rolar. Então, por É, isso que aí existe pessoas aí com muita grana em qualquer profissão. Por quê? Porque eles realmente gostam disso. Então, toda vez que você for, né, trazer isso e fazer alguma coisa, pensar sobre aquilo que você quer mudar aí na sua rotina, ou até mesmo coisa que você já está na sua rotina, mas você fica aí procrastinando, fica demorando ou fica deixando para depois, pensa se realmente faz sentido para você, né? Eu sei que aí, eu acho que uma das coisas que mais acontecem das pessoas que me procuram, eles procrastinam na hora de realmente buscar conhecimento ali. Então, eles procrastinam nessa parte, é o que eles me falam, e aí eles falam assim, não, porque se eu estudasse mais, ou se eu buscasse mais,
eu teria muito mais resultado. E aí é aquela pessoa que estuda, 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 estuda e nunca acha que tá boa o suficiente. Nem sempre vai ser esse conhecimento que ela precisa. Então, você falou aí do chá, e aí tem os 3 pilares aí da PNL, né? Que então é a motivação, e as crenças e os recursos, né? Então vai aí dinheiro, conhecimento e tal. Então, se você se propôs fazer alguma coisa aí, e aí você fala, de repente, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer isso, mas realmente, mas por que você precisa estudar mais, né? Qual que é a motivação aí que tem? O que vai mudar na sua vida se você realmente estudar mais? Minha vida vai mudar, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou sair disso, vou largar meu emprego. Ok, mas você acredita que se você estudar, realmente você vai sair do seu emprego, você vai ganhar muito dinheiro? Porque se a resposta for não, Tem que entender o talvez que não você está seja o fazendo, né? recurso. Tem que saber o Exatamente. direcionamento, o que você vai estudar. Porque tem gente que fala assim, não, eu vou estudar. E começa a vir com Tudo. várias opiniões. Não, estuda isso, estuda aquilo. Aí você fica que nem rato de biblioteca, né? Começa a estudar um monte de coisa, algumas coisas. Fez algum sentido para você? Aí quando você se É, pergunta, fala assim, pô, por que eu estou gastando tanto tempo numa coisa que não é nada que eu vou usar para minha vida? Você perdeu tempo, você perdeu motivação, você entrou de novo naquele looping da procrastinação, porque você fala assim, ó, nada disso funciona para mim, então eu vou deixar para depois. Ixi, depois eu penso no que eu vou fazer. E deixa sempre para amanhã e pensar no que você vai fazer da vida, né? Muitas vezes também, para quem está aí no Brasil também, pô, pensar no que você vai estudar, fazer faculdade. Poxa, tanta gente pensando, poxa, eu vou fazer exatas. Aí entra na faculdade de exatas, se depara com, poxa, eu não gosto de conta, não gosto de número. Estou fazendo o que aqui? Eu rapa fora, vai ver o que você gosta de fazer, porque senão você vai ser um cara frustrado. Porque como engenheiro, porque ganha muito dinheiro, né? Eu vou fazer isso aqui, né? Mas é o primeiro cálculo, se você faz a tangente e a cotangente, você fala, que é isso, meu Deus do céu? Nunca quero ver mais isso aqui na minha frente, né? Aí, poxa, você fica frustrado, porque a matemática para exatas é a alma do negócio ali. Mas se você exato. gosta de humanas, você gosta de a parte de saúde, por exemplo, né? A não ser que você tenha realmente vários pontos do seu perfil que você gosta de fazer várias coisas, né? É. Então, o Mike falou, quero me tornar ancião. Pois Outra é. coisa que muitas pessoas vão agora parar e falar assim, Aline, eu acho que eu não concordo com isso, mas eu acredito, uma boa estratégia minha é, eu não gosto de ter plano B. Eu acho que o plano B atrapalha muito, porque daí a sua dedicação não é 100%. Então, eu uso essa estratégia. Então, eu não gosto de ter plano B, porque eu acho que vai fazer com que você realmente aí procrastine nas suas coisas e de repente você fala assim, mas, né, se não der certo também, ó, eu faço tal coisa. Então, eu elimino o plano B. Então, eu acho assim, que se você vem repetindo aí as coisas, tipo assim, eu preciso fazer isso, mas eu não me empenho tanto porque eu me empenho numa outra coisa, porque se essa coisa não der certo, tenho isso. Muda a sua estratégia. Sua estratégia não tá dando certo. Então pega essa segunda coisa aí e deixa ela de primeiro. Então, se você tá dedicando metade, metade, né? Então, eu uso essa estratégia. E aí eu sei que aí tem um monte de gente que pensa ao contrário. Pessoal, a gente vai encerrar, senão o Instagram derruba a gente não consegue salvar esse vídeo. Eu sei que a conversa tá muito boa. Mandem aí perguntas, se vocês tiverem ainda perguntas aí. Muito obrigado E por hoje aí, pela live aí. Obrigado, pessoal, por estar curtindo aqui com a Aline. Muito obrigado, Aline. Foi um prazerzão demais aqui poder estar participando da sua live aqui, né? E espero também para a gente se conhecer mais aí em outras lives, falando mais sobre isso. total, vamos falar. Quando eu chamei um caso pra gente né, marcar a live, eu falei pra ele assim, sobre o que você quer falar? E aí ele me mandou um monte de coisa. Eu falei, Cazu, não vai dar tempo de falar tudo isso. É uma coisa só,
mas a gente marca as outras. Aí eu falei pra ele, o que mais a galera, né, te procura aí, o que mais seus clientes te procuram. Aí ele falou, não, procrastinação aí tá em cima. Eu falei, então vamos marcar a procrastinação. E aí provavelmente a gente vai marcar próximas, porque assunto não falta, né? É Deixem verdade. sugestão pra gente depois sobre o que vocês querem, qual é o tema que vocês querem que a gente fale. Manda mensagem se vocês tiverem dúvidas aí. Entrem lá no Instagram do Cazu, para quem não conhece. Queria mandar um beijo pra galera da PNL aí, que eu sei que tá em peso aí. Então tem muita gente fera nessa live também, né? A contribuição de todo mundo, do Michael e toda a galera aí. Dia 16 temos um encontro. Isso, dia 16 de novembro, né? Então vamos lá, Temos gente. um Para quem encontro. Quem? faz aí os cursos. Aqui também o Michael falou aqui, ó, avisa aí quem for na Artes Portal que eu vou estar lá. Aí, ó, pessoal, aproveita a oportunidade. Ah, fantástico. Que é esse final de semana, né? Esse domingo. Ficou mudo. Ficou mudo. Gente, é o meu que tá mudo ou é o dele? Mandem aqui. Eu acho. É o meu ou o dele que tá mudo? Porque parou aqui. Me avisem. Ah, o dele. Perfeito. Deve ter apertado alguma coisa, caiu. Não. Tá mudo. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer demais. A gente fechou aí já com 1 hora aí. E aí, pra gente não perder e conseguir salvar. Eu quero agradecer demais todo mundo. Agradecer a galera também que vai assistir ainda. Amanhã vai pro Facebook essa live. Então, pra quem não conseguiu, né, assistir inteiro. Ah lá, ó. O Maico tá falando que ele vai presentear uma galera aí com sessões de coach na Expo Talks, que vai ser domingo agora. Domingo, dia 3, eu tenho um curso de finanças. Então, para quem aí quer aprender mais sobre finanças, quer aprender mais sobre como que eu vou investir, como que eu cuido do dinheiro, como é que eu faço o dinheiro trabalhar aí para mim, eu te convido. E é isso, eu queria agradecer a todo mundo, ó. Beijão. Mandem sugestão de lives que vocês querem fazer. Quarta-feira que vem, eu venho com um cara foda aí também. A gente vem com um assunto fantástico aí. Eu vou compartilhar mais vezes. Deixa eu aceitar o Cazu aqui. Acho que é só pra ele te dar tchau aí. Vamos ver se ele consegue entrar agora. Senão a gente chama ele numa outra. Deu? Deu, acho que agora deu, né? Já ia encerrar. A gente só tá esperando você dar seu tchau aí, seu beijo pra essa galera linda. Galera, muito obrigado pelo apoio, obrigado pela presença de todo mundo. Tem até o pessoal dos Estados Unidos aí, a Roxane também chegou aqui também. Tá vendo? O pessoal do Brasil, pessoal aí de todo lugar do mundo. Muito obrigado pela presença. Uruguai aí, pessoal, muito obrigado. Pessoal da PNL, pessoal da Hipnose, grande pessoal aí chegando aí. Muito obrigado pela participação, Aline, muito obrigado mesmo. Você é top. E o último aqui, o último de evento, sábado tem um evento de hipnose clínica para as crianças, que vai ser em Suzuka, aqui em Mie. Então, quem quiser... Suzuka, aqui em Mie. Então, quem quiser saber mais com a Esther. E é isso, gente, ó, cheio de coisas boas acontecendo. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.